Teste. Boa noite, queridos. Boa noite. Vamos ficar de pé, amados. Você pode dar um beijo na testa desse irmão, por respeito, dizer que Deus te abençoe rica e abundantemente. Isso. Graças a Deus. Oh, rapaz. Hoje é dia das mães. Tem mãe aqui? A minha tá ali atrás, ela não quis ficar aqui na frente, não, ó. Hoje ela veio, minha mãe tá lá, ó. Ela é culpada de eu estar aqui, foi ela que me botou no mundo. Ela é culpada, foi ela que me botou no mundo, né? Se você que tiver alguma queixa, vai lá falar com ela agora. Hoje vai ter fila. Se tiver alguma queixa, fala com ela, fala que me botou no mundo. Amém, amados? Vocês estão bem? Comeram muito hoje na casa da mãe? Bastante? Sobrou espaço para comer um macarrone? Hein? Pós-culto? Sobrou espaço, não? Até hoje tem macarrone. Hoje tem espaguete. Espaguete ao molho madeira, espaguete ao molho vermelho, espaguete... como é que dá o nome? Molho branco, espaguete ao molho madeira... E haja espaguete. Tem espaguete, tem penne também, se você quiser, né? Você pode escolher. Amém, queridos? A Bíblia vai dizer pra gente algo muito importante que me chamou a atenção. Me perdoe estar com o celular, que agora a gente vê tudo assim, né? Sério para mim, pastor, lendo o celular que é melhor, que você enxerga melhor. A Bíblia vai dizer: eis que os filhos são herança do Senhor. Quem é filho aqui? Não, vou repetir de novo, né? Eis que os filhos são herança do Senhor. Quem é filho aqui? Amém. Graças a Deus, hein? Meu Pai, são heranças do Senhor. Agora diz assim: são heranças do Senhor, ponto e vírgula, e é o fruto do ventre do seu galardão. Meu Pai, que coisa linda. Quem tem mãe aí? Tem pouca gente que tem mãe? Eu tenho mãe, 86 anos de idade, está ali atrás, graças a Deus. E vai dizer mais: como flecha na mão de um homem valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão envergonhados, mas falarão com os seus inimigos à porta. Meu Deus, coisa linda, né? Meu Pai, como filhos hoje nós temos direito de entrar na presença do Senhor com ação de graças. Deus nos deu vida através do ventre das nossas mães. Que coisa maravilhosa. Hoje você tem vida, você pode viver essa vida. Quem quer celebrar a vida hoje? Eu acho que tem pouca celebração da vida, né? Mas vou repetir mais uma vez: quem quer celebrar a vida hoje? Levante suas mãos aos céus e diga: Senhor Jesus, em seu nome eu vou celebrar a vida.
Diga, fala comigo através dos louvores, através da adoração. Diga assim: Senhor Jesus, estou preparado pela sua fé. Diga, estou preparado. Diga assim: Senhor Jesus, vem sobre mim, Espírito Santo. Derrama sobre mim a tua graça, Jesus Cristo. Erga suas duas mãos aos céus, querido. Acende aos céus e diga: derrama a tua graça sobre a minha vida. Oh, o amor de Deus está aqui, queridos. O amor de Deus está aqui, queridos. O amor de Deus está aqui. Pai, nos abençoe nesta noite. Nos abençoe com vida. Nos abençoe com prosperidade. Encha a nossa vida de amor. Encha a nossa vida de graça. Estamos vivos. Quem está vivo, diga amém. Quem está vivo, aplauda Jesus. Aleluia. Mais forte essas palmas. Oh, suas palmas comigo, vai. Aí a honra, aí a glória. Sai do chão, igreja. Vamos adorar Jesus. Adora Ele, vai. O amor vai explodir e vai trazer vida aos mortos. Eu quero ver essa revolução. Você que conhece, cante comigo. O amor vai explodir e vai trazer vida aos mortos. Eu quero ver essa revolução perdida em sua liberdade. Esse mundo vencer. Então canta bem alto. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. A esperança cresce, as trevas fugirão. Minha fé está morta, eu necessito de ressurreição, perdida em sua liberdade. Esse mundo vencerei. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. Ele ruge, ele ruge. O céu vai rugir, o fogo cai. As palmas assim, ó. O chão vai tremer com o som do avivamento. O céu vai rugir, o fogo cai. O chão vai tremer com o som. O céu vai rugir, o fogo cair. O chão vai tremer com o som do avivamento. Meu Deus não está morto, vivo ele está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo ele está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo ele está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo ele está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. Se você crê que o leão de
de Judá está rugindo nessa noite, aplauda Ele! Aleluia! Suas palmas! Diga assim, ó. Eu fui no terreno do inimigo e eu tomei tudo que me roubou. Tomei tudo que me roubou. Tomei tudo que me roubou. Mas eu fui no terreno do inimigo e eu tomei tudo que me roubou. Debaixo do meu pé, 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 Satanás debaixo do meu pé. Eu fui no terreno do trigo e eu tomei tudo que me roubou. Tomei tudo que me roubou. Tomei tudo que me roubou. Mas eu fui no terreno do trigo e eu tomei tudo que me roubou. Diga! Debaixo do meu pé, 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 Satanás debaixo do meu pé. Assim, assim, ó. Você pode crer no que o Senhor já fez por mim. Você pode crer no que o Senhor já fez por mim. Diga! Curou e bom, transformou minha vida, colocou meus pés na rocha firme. Você pode crer no que o Senhor já fez por mim. Você pode crer. Você pode crer no que o Senhor já fez por mim. Você pode crer no que o Senhor já fez por mim. Curou e bom, transformou minha vida, colocou meus pés na rocha firme. Você pode crer no que o Senhor já fez por mim. Sua intensidade, vamos lá! Veja o que Jesus fez. Veja o que Jesus fez. Seu corpo está curado, minha mente está sarada. Eu fui salvo bem na hora. Eu vou louvar o seu nome. Nunca mais no meio serei. Venha louvá-lo, veja o que Jesus fez. Veja! Veja o que Jesus fez. Veja o que Jesus fez. O corpo está curado, minha mente está sarada. Eu fui salvo bem na hora. Eu vou louvar o seu nome. Nunca mais no meio serei. Venha louvá-lo, veja o que Jesus fez. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Feche seus olhos nesse momento. Nós servimos a um Deus que Ele é justo, um Deus que Ele é fiel. Nosso Deus, Ele nunca perde uma batalha. Ele está acima de todos, Ele está acima de tudo. É o nosso Jesus. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Diga assim: acima de todos. Declare.
está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, diga os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Vamos contar como um lindo coral essa noite dizendo: tu és. Ele é justo e fiel. Justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás. Prostrados aos seus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar, diga, e habita, ó Santo Deus, Santo Deus. Acima de todos, tu estás. Acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Deus.
as suas mãos aos céus agora no nome dele essa noite. Cante, cante, diga só a Ele. Tu és santo. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre e sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Ao que está sentado sobre o trono, ninguém vai roubar tua glória, tudo vem de ti. Você que pode, cante assim comigo. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão agora. Encontre meu coração. Então canta bem alto, Nova Vida. Todos os versos e canções, e todas as vezes quebrantado, que teu é o reino, que teu é o domínio e o poder. Amém, amém. E teu é o reino para todos sempre. Teu é o domínio.
tu és santo, e não há outro como tu, não há outro como tu, e não há outro como tu, não há outro como Jesus. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto. Vem comigo, bateria! E todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Oh, oh, eu queria que só a igreja cantasse comigo assim, ó. Só tu és. Declara ele nessa noite, só ele é santo. E não há outro, não há outro. Não há outro. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. E não há outro, não há outro, não há outro. Não há outro como tu. Então canta bem alto uma coisa. E uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Me deixa ficar na tua presença, me deixa ficar na tua presença todos os dias, todos os dias. Só tu és santo. Só tu és. Não há outro. Não há outro como tu. Não há outro
nessa noite. O Santo, que é digno de toda adoração, de todo louvor. Só Tu és santo, Jesus. A Tua glória enche esse lugar. A Tua presença enche esse lugar. Nós podemos sentir a Tua presença aqui nesse lugar, Jesus. Santo, Santo é o Senhor poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. O Senhor poderoso, digno de louvor. Só Tu és, digno de louvor. Só Tu és santo, santo. É o Senhor poderoso. Tu és digno, Senhor. Diga, aleluia, aleluia, é o Senhor poderoso Deus, aleluia, aleluia. Santo, Santo é o Senhor poderoso, digno de louvor, digno de louvor. E Tu és santo, santo é o Senhor poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Adoro o nome dEle, adoro o nome dEle. Só Tu és digno, Senhor. Seja ministrado essa noite pelos instrumentos. Leva suas mãos aos céus. Adore o nosso Deus, pois Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor, amados. Então adore a Ele essa noite. Santo é o Senhor. Ele é digno.
forte a Jesus, queridos. Levante suas mãos aos céus e diga: Santo. Mais alto, diga: Santo é o Senhor poderoso, digno de louvor. Não estou ouvindo sua voz, diga mais alto. Tu és santo. De novo, diga: santo, santo. Mais forte, vai. Poderoso. Mais alto, digno de louvor, diga: digno de louvor. Digno de louvor, diga: tu és santo. Mais forte, diga: santo é o Senhor poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Santo, Santo é o Senhor poderoso, digno de louvor. Diga digno, digno de louvor. Bem forte, bem alto. Tu és santo. Tá fraco, diga santo. Mais alto ainda. Só vocês agora. Digno de louvor. Tu és santo. Diga santo, santo. Diga ao Senhor. Xeremanda lava subiandará. Tu és santo. Lembre alguém que está doente agora. Diga que ele é santo, que a doença vai sair desta vida. Lembra de uma doença incurável. Diga que ele é santo. Diga que ele é santo, é digno de louvor. Ele vai ser digno da cura do teu filho, da tua filha. Diga que ele é santo. Diga que ele é santo. Só adore, querido, só adore. Só adore, só adore, só adore. Só adore, só adore, mais nada. O milagre vai acontecer na sua vida. Oh, aleluia. Oh. Levante as suas duas mãos bem alto aos céus. E deixa a glória de Deus descer sobre a sua vida. Deixa a glória de Deus descer sobre a sua vida. Deixa a glória de Deus descer sobre a sua vida. Deixa a glória de Deus descer sobre a sua vida. Yeah, 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 yeah.
Pegue na mão do seu irmão e diga assim, ó. Santo, Santo é o Senhor. Levante a mão dele bem alta agora e diga: digno de louvor, digno de louvor. Aí na honra, glória e louvor, mais palmas para ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Um abraço forte nessa pessoa, querido. Diga a ele: Jesus abençoe sua vida rica e abundantemente. Amém, queridos. Amém. Tá. Amém. Cadê os nossos anúncios? Você pode tomar o seu lugar, por gentileza. Você fique bem à vontade. Vamos ouvir os nossos anúncios, daqui a pouco a gente volta. Boa noite, família Nova Vida. Em primeiro lugar, feliz Dia das Mães para essas mães lindas, maravilhosas que temos aqui em nossa igreja. As mamães visitantes também. Parabéns pelo dia de vocês, amém? Vamos começar, gente, sábado que vem, tem um passeio com a melhor idade, então, mais informações, procurar Beth, Sandro, Val e Bruno, Paula ou seu Oscar. E Andréia também, ou Anderson, no final do culto, tá? Então, quem é da melhor idade já está sabendo do passeio, e você que quer participar, sendo da melhor idade, procurar uma dessas pessoas que eu acabei de falar. Gente, Congresso de Jovens, o Rogério falou aqui na semana passada, só reforçar para vocês, Congresso de Jovens do Conselho de Nova Vida, vai ser dia 15 de junho, de 14 às 19 horas, na nossa igreja de Nova Vida, em Olaria. Jovens que tiverem interesse de ir, por favor, procurar o Jorge Alexandre, está ali, ou o Diácono Rogério no final do culto, amém? A Martinha também, que inclusive está fazendo aniversário hoje, pediu para reforçar com vocês o seguinte: passeio para São Lourenço. Esse passeio vai ser em agosto, de 16 a 18 de agosto, e o valor é R$ 1.680 por casal. Mas, se você quer ir com o seu filho, vai dividir o quarto, o valor vai ser o mesmo, R$ 1.680, tá? E uma parte desse valor do passeio vai ser entregue ao nosso pastor para ajudar também no pagamento do nosso terreno, amém? E em dezembro nós temos aquele encontro também maravilhoso de casais. Quem tiver interesse, procurar o Reis no final do culto. Tem poucas vagas, gente, mas assim, procurem logo ele, tá? Vejam a melhor forma para fazer o pagamento e é bênção também. Deixa eu agora falar dos nossos cultos semanais. Terça-feira, nós temos o nosso culto da família, às 19h30. Quarta-feira, às 8 da manhã, o nosso Bom Dia Espírito Santo. Quinta, 19h30, nosso culto de oração, louvor e oração. E, no domingo, às 8h30 da manhã, gente, nós temos EBD. Não só EBD para os adultos, tá? Nós temos EBD também para os juniores, de 6 a 11 anos. Se o seu filho, seu neto, seu sobrinho ainda não participou, tragam eles, tá? Para visitar, fazer uma visita da nossa EBD, e eu tenho certeza que eles vão querer voltar todos os domingos, amém? Às 10 horas, o nosso culto matinal, e às 18, o culto ao qual estamos fazendo parte. Gente, na cafeteria hoje tem muita coisa boa. Eu fiquei até aqui em dúvida de como escrever alguns nomes, porque a Angélica traz umas ofertas para a gente, assim, que os nomes são maravilhosos. Então, vamos lá. Hoje tem brownie, só que esse brownie é o seguinte, são 4 brownies, tá? Em uma embalagem linda. Quem ainda não presenteou a mamãe vai ter essa oportunidade, gente, por apenas R$10, uma embalagem maravilhosa com 4 brownies recheados, lindos, e assim, enche os olhos só de ver a embalagem. Então, por favor, é só você já reservar lá na cafeteria. Tem um bolo também Red Velvet, 4 leites. Tem espaguete, gente, a bolonhesa, molho madeira, molho branco, além dos nossos salgados maravilhosos. Amém? Então, por favor, visitem a nossa cafeteria. E eu gostaria também de chamar o Daniel, que ele quer dar um recado para vocês também sobre casais. Amém? Orem e participem de todas as programações da nossa igreja. Boa noite, irmão. Paz do Senhor. Queria parabenizar as mães também. Feliz Dia das Mães.
Papai do Céu possa abençoar cada uma de vocês e ser nesse alicerce na família de vocês, que eu creio que vocês são. Amém? Então, vamos lá. Dia 24 agora, nosso culto de casais, pastor Vanderlan. O tema vai ser paternidade, tá? Então, vocês venham, tá? Vai começar às 19h30. E esse culto agora, nós vamos fazer ele diferente. Nós queremos que o casal venha com as mesmas cores de camisa. Nós vamos fazer o culto das cores. Apesar do tema ser paternidade, se o esposo vier de azul, a esposa vem de azul, e verde, amarelo, rosa, o que for, para a gente fazer uma dinâmica aqui bem legal com os casais, tá? E, mais uma vez, e reiterando também, que dia 8 de junho agora, nosso jantar das galáxias, jantar dos namorados. Tem poucas vagas. Quem tiver interessado, procura a gente no final do culto, vou estar lá embaixo, lá. Então, venham falar comigo, porque tem poucas vagas. Venham reforçar a família de vocês, irmão. Não deixe o amor cair, não deixe o amor se esfriar. Como a gente fala, família forte, igreja forte. Amém? Um bom culto a todos. Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Parabéns, mamães. Vocês são privilegiadas, sabia? E tem uma responsabilidade também, sabia? De educar a próxima geração. E por causa disso, eu venho trazer uma mensagem para vocês a respeito dos jovens. Nós temos o acampamento de Carnaval 2025 e nós estamos aí ainda distribuindo carnês. Nem todos os jovens pegaram carnês. E aí eu falo muito com os pais também, para você incentivar o teu filho a estar no acampamento. No ano passado, nós fizemos um acampamento que falou sobre paternidade. Nós tivemos um feedback muito bom de todos os pais, das famílias, de tudo que aconteceu, com todas as dificuldades que nós tivemos lá, tudo que aconteceu lá. E no Carnaval a gente vai ter um acampamento inédito, que são 5 dias lá, ministrando os jovens e falando de Deus e se ajuntando e orando e adorando ao Senhor na madrugada, no campo de futebol. E se você quer proporcionar isso, que o teu filho tenha essa experiência, incentive o teu filho aí. E se você tiver algum sobrinho, alguém que você quer abençoar, abençoe ele. Nós nos esforçamos para pegar esse sítio, que é muito difícil, nessa época é muito caro, mas nós fizemos isso tudo contando que nós conseguiríamos levar lá 120 jovens para aquele lugar. E eu creio que a gente vai conseguir levar aqueles jovens lá. Só que nós queríamos que a maioria desses jovens fosse da nossa igreja, que a gente não tivesse que ir buscando em outros lugares esses jovens. E eu creio que você vai abençoar um jovem, vai levar alguém para lá. Nós estamos com carnê, se você quiser algum carnê, é só procurar a gente no final do culto. Amém, gente? Uma outra coisa também é sobre a festa de aniversário de celebração do aniversário da igreja. E aí, nossa festa vai ser no dia 6 de julho. E tem ainda algumas pessoas que estão responsáveis pela barraca. Nós temos alguns brinquedos também que nós queríamos colocar lá. Se você quer, Rogério, eu quero abençoar, mas não vai dar para me ficar na barraca, mas eu queria abençoar de alguma forma. Não importa o valor, tá, querido? Eu não estou aqui para ficar estipulando o valor, mas se você tem no seu coração de abençoar, me procure, então procure alguém da barraca e abençoe alguém para que nossa festa venha acontecer. Todos os recursos, eles sempre são voltados para as demandas da igreja, aquilo que a igreja está precisando. E você vai ser uma bênção naquele lugar, trazendo alguém e abençoando uma barraca também. Então, eu te convido a buscar algum representante de barraca para estar lá conosco. Amém, gente? Para finalizar, se tiver visitante hoje aqui, né, o pastor daqui a pouco deve falar sobre os visitantes, é só me procurar no final do culto, ou o Flavinho, não sei se o Flavinho está lá, o Flavinho está lá no cantinho lá, e eles vão estar conduzindo vocês rapidinho, que a gente agora, depois do culto, a gente tem uma conversa com os nossos visitantes, para a gente estreitar esse laço, né, não ficar só nessa visita sua e a gente não te conhecer, não conhecer a sua família. Então a gente quer te dar um abraço, quer te falar um pouquinho sobre a nossa família Nova Vida e quer conhecer um pouquinho mais de você, mas não vai demorar muito não, são 5 minutinhos para a gente fazer isso, tá bem? Agradeço a oportunidade, bom culto a todos. Amém, queridos? Quantos nos visitam aqui pela primeira vez? Você pode ficar de pé, por gentileza, só para me conhecer você? Você que nos visita pela primeira vez, tem mais gente? Tem irmã ali? Tem mais algumas pessoas? Não? Do lado de cá?
Opa, é isso aí. Gostaria que a igreja aplaudisse Jesus pela vida dos nossos visitantes. Você que está perto, diga: Deus abençoe sua vida rica e abundantemente. Abençoe a vida de alguém. Aí, senhora, um menino querendo te apertar a sua mão aí, ó. Isso aí. Graças a Deus. Amém. Amém, queridos. Amigos, nós, sem mais falas aqui, nós queremos agora fazer o nosso ofertório. Mas antes de fazer o ofertório, eu quero dar alguns feedbacks para os irmãos. Nossa igreja até o dia de hoje está com tudo pago. Você pode dizer amém? Amém. Mas daqui para frente nós temos R$ 8.730 para pagar, que vai ser da primeira prestação do terreno. Nós temos salários, que vai ser o salário quinzenal de quem trabalha e de quem limpa aqui na igreja, e tantas outras coisas. Até esse momento aqui desse culto está tudo sob controle. Posso ouvir um amém? Amém. Mas eu tenho algo para dizer para os irmãos, né? Pela primeira vez, nós atrasamos uma conta de luz. Vem cá, Felipe, por favor. Vem cá. Vem cá, ô bonitão. Quanto custa essa conta de luz? Você é da SEDAI, mas eu vou te mandar você ler a luz. Também está enxergando não, né? Fala aqui, cara. R$ 4.514,79. Só isso? Mês passado foi 5.900 e pouco. Então, quer dizer que caiu um bom dinheiro, né? Não é isso? Só que venceu quando? Dia 8 do 5. Dia 8 do 5. E não pagamos. Por que não pagamos? Você vai dizer, pastor, a sua administração que é falida. Não. Sabe por que não pagamos? 213 mil foi dado para o terreno que nós compramos. Posso ouvir um amém? Amém. Vocês sabem que o mês passado eu falei, zeramos o caixa da nossa igreja, porque demos de entrada. Então, falta ainda para pagar conta de luz, com alguns dias de atraso. Eu estava conversando hoje com a Viviane, que administra a cafeteria, de tarde. Eu falei com ela que nunca isso aconteceu aqui na nossa igreja. Eu fico sem dormir. Tem gente que fala assim, pastor, é apenas 4 dias. Eu não, eu sou altamente sistemático com isso. As minhas contas, meu filho sofre comigo aqui, porque, paga no dia. Não, que dia, rapaz? Você paga 2 dias antes, 3 dias? Não, eu vou esperar porque no dia eu pago. Não, paga hoje. Então eu tenho um negócio comigo, eu não sei se isso é o pessoal dos anos 70, que é assim, né? Dos anos 60 também, é assim? Amém, né? São os velhos, vou dizer, né? Porque os novos, não, passar 3 dias tá bom. Pode comprar e não pagar, porque daqui a 5 anos caduca. Assim. Eu sou de uma geração um pouco diferenciada. Então, queridos, eu estou trazendo isso aqui porque a responsabilidade não é do pastor, a responsabilidade é de todos nós. Amém? Aqui tem departamentos que usam ar-condicionado. Se você observar aqui, se tem uma dança, é ar-condicionado ligado. Se tem 3 pessoas conversando, é um ar de 60 mil ligado. Se tem 2 pessoas dentro de uma sala, é um ar de 12 mil ligado. Aqui na igreja é assim, sabe? Aqui na igreja tem trabalhos todos os dias, os departamentos usam tudo. E tudo isso quem paga é a gente, sabe? Então é importantíssimo o pastor passar isso para os irmãos. O déficit que nós temos, e temos que acertar isso amanhã. Temos que acertar isso o quê? E eu espero que você tenha um coração generoso e faça isso em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Amém, queridos? Que você tenha o seu coração generoso. Isso aqui não é o pastor, são todos nós. Tem gente que fala assim, deixa que o pastor vai dar o jeito dele, vai arrumar dinheiro emprestado, fazer alguma coisa. Não é isso. Você sabe que nós compramos um terreno, o terreno está lá, nós ganhamos 22 carros, 22 carretas de entulho, de barro. Você sabe quanto que é uma carreta para vir, abaixar? É R$500. Nós ganhamos as 22 da André Lacerda aqui da igreja. Você vai dizer, pastor, agora você é político? Não. Mas, pastor, mas então você está falando dela? Estou, porque foi ela que deu. Foi ela que pegou e levou para a gente lá as carretas, né? Teve uma outra pessoa que também deu uma carreta para a gente, mas foi lá e colocou lá. Eu tenho que falar que quem deu foi ela que deu para a gente. Pastor, foi política? Não, porque ela é minha amiga, minha colega, é membro desta igreja e quer fazer o bem para a igreja, como faz para o bem para muita gente aqui. Não é verdade? E vai embora. Eu tenho o direito de escolher, né, alguma coisa para a minha vida, e ela escolheu a igreja
e escolheu nos ajudar e nos deu. Ela disse, pastor, você não precisa nem falar nada, mas eu estou falando. São palavras dela, não é minha palavra aqui, são palavras dela. Eu vou falar, porque muitas das vezes a igreja vê lá os caminhões, está sendo aterrado, que legal. Pô, a igreja está pagando uma máquina para passar lá. Não, querido, isso é tudo doado. Isso tudo foi tudo doado para a gente. Então, a gente, depois que comprou o terreno ali, nós ainda não gastamos uma moeda, porque todos que foram lá derrubar as casas, ninguém recebeu nada, os irmãos aqui da igreja. Quebraram a casa, fizeram tudo, e nós ganhamos isso. Está faltando só 5 caminhões para a gente terminar de aterrar todo o nosso estacionamento lá do outro lado, para a gente começar a trabalhar para fazer a calçada para o nosso aniversário. Então, tudo que foi lá foi doado, não foi nada comprado, não foi nada dado, não foi nada comprado, não foi nada pedido aos irmãos, então foi doado para a gente, só para os irmãos entenderem. Tinha uma pessoa que fala assim, pô, pastor, está gastando muito dinheiro passando a máquina aí, né? Eu falei, estou gastando muito dinheiro mesmo, porque as pessoas, elas falam isso, sabe? Aí na rua o rapaz falou assim, caramba, essa igreja é muito rica. Eu falei, é muito rica mesmo, é muito rica, essa igreja tem muito dinheiro. Eu falei, tem muito dinheiro. Cara, se alguém me sequestrar para pedir dinheiro da igreja, eu estou roubado. Vocês têm que se reunir, pegar meu celular, eles vão ter um problema sério. Abre a conta da igreja, R$230. Que isso? É mentira. Você é laranja, você está guardando dinheiro em algum lugar. Eu vou morrer. Alguém vai me dar tiro e vai dizer, tu não tem nada para dar. Eu vou morrer e vai ter que vir outro pastor para cá. Entendeu? Vai ter que vir. Então, estou passando para os irmãos a real. Isso aqui tem muito tempo que não acontece aqui na igreja. Muito tempo que não acontece aqui na igreja. Então, as únicas pessoas que eu posso pedir ajuda é vocês. Não tem outros que podem nos ajudar nessa questão aqui. Então, que você tenha um coração generoso, que você seja um abençoador da casa de Deus, que você entregue o seu dízimo a pessoas que usufruem dos dízimos de outras pessoas e não abençoam o lugar aonde você usufrui. Isso é muito difícil. É igual você falar mal da igreja onde você senta, onde você congrega. Não é isso? Se já ouvi de uma pessoa aqui da igreja, né, que fala mal das coisas que acontecem no púlpito da igreja, não concordam. Pô, queridão, me perdoe, bota a corda nisso aí, desça do seu pedestal, não é isso? Desça do seu pedestal, pelo amor de Deus, faça isso por gentileza. Tudo feito aqui com muita clareza, com muito amor e com muita dedicação à obra de Deus, tá? Esse ar que está ligado é você que paga, essa cadeira que você está sentado é você que pagou, você fez isso tudo, sabe? Então, eu venho aqui pedir ajuda aos irmãos, pedir a coragem que os irmãos dizimem, que os irmãos abençoem essa casa de oração. Amém, amados? Falado? Dito? Tem alguém com raiva de mim aí? Não, né? Ninguém está com raiva não, né? Você fale agora ou cale para sempre, porque o que sai daquela porta para fora, querido, é rebelião. E rebelião é comparado a pecado de feitiçaria. Então, querido, quem sabe você é feiticeiro nem sabe. Ficou sabendo hoje, né? Ficou sabendo hoje, né? Quando você chega lá na salinha e fala mal do Rogério, você é feiticeiro. Falei de você, olha, que ninguém fala mal de você, então eu estou bem, né? Melhor usar você. Querido, levante você que pegou o seu envelope para a gente...
eles aí. Fico muito feliz com a Geração Vida. Tudo nasce lá dentro, né? Com as nossas crianças. Eu estava dizendo que a igreja tem que ser a igreja da família. Pode tirar se quiser, tá? A igreja é a igreja da família, né? Então, quando a igreja da família... Olha, vai cair. Quando a igreja é da família, ela cuida do ministério infantil, casais, adolescentes, juventude. É o que a gente faz aqui. É isso, de homens, de mulheres, de terceira idade. Isso é muito importante ter projetos assim. E eu dou graças a Deus por essa igreja ter esses projetos. Amém, pastor. A paz do Senhor, igreja, amém. Quero desde já dar os parabéns a todas as mamães. Um dia um pouco corrido, né? Muitas mães recebendo os filhos, indo almoçar fora. Mas, amém, nós conseguimos chegar até aqui. Obrigado às mães pelo comprometimento ao trazer as crianças para os ensaios, porque eu sei que é uma luta muito grande durante a semana, é trabalho, né? Faculdade, quem estuda, então eu sei que é bem complicado. Obrigado. Muito obrigado a todas as tias do Geração Vida, todas que participaram, que se envolveram nos ensaios, nas apresentações. Eu quero desde já agradecer a vocês, mães, porque se não é vocês trazerem as crianças para cá, para aprenderem da palavra, para os ensaios, para as apresentações, nós não conseguiríamos fazer esse lindo trabalho. Desde já, muito obrigada. Eu quero chamar aqui o Davi e a Alana. As nossas homenagens vão seguir. A Davi e a Alana vão começar falando um poema para as mamães. Depois nós vamos passar um pequeno vídeo que o Antônio fez com todo carinho para a Geração Vida. Depois vem Crescendo com Cristo, de 3 a 5 anos, vão fazer uma apresentação e vamos fechar com o Melk. Amém? Que Deus abençoe a todos. Presente de Deus. Para completar o homem, Deus fez a mulher. Mas para participar do milagre da vida, Deus fez a mãe. Para liderar uma casa, Deus fez a mulher. Mas para guiar a criança, Deus fez a mãe. Para estudar, trabalhar e competir, Deus fez a mulher. Mas para edificar um lar, Deus fez a mãe. Para os desafios da sociedade, Deus fez a mulher. Mas para o amor e o carinho, Deus fez a mãe. Para fazer aquele trabalho, Deus fez a mulher. Mas para embalar o berço, em criar um caráter, Deus fez a mãe. Para ser princesa, Deus fez a mulher. Mas para ser rainha, Deus fez a mãe. Você é o mais lindo presente de Deus para mim. Eu quero ser uma dádiva de Deus para você. Te amo, mãe.
prometo, vou te retribuir tudo aquilo que tem feito por mim. Ah, eu prometo te fazer mais feliz e ser tudo que você sempre quis. Quando você chorar, eu vou estar aqui pra te abraçar. Palavras nem sempre vão adiantar, mas você verá escrito no meu olhar: amor, jamais deixarei você. Olha pra mim, você já sabe. O que eu sinto não é mais um segredo. Eu sempre quis alguém assim pra me amar e cuidar de mim. E eu prometo, vou te retribuir tudo aquilo que tem feito por mim. Ah, eu prometo te fazer mais feliz e ser tudo que você sempre quis. Quando você chorar, eu vou estar aqui pra te abraçar.
claro, levantar cedo pro trabalho. Às vezes só queria um tempinho a mais pra mim. Mãe, palavra linda, sinônimo de amor. Mãe tem remedinho nos beijinhos na hora da dor. Mãe também corrige, insiste pra me ver crescer. Mãe, Deus enviou como um presente. Ama a gente antes de nascer. Minha mãe, minha rainha, minha linda, linda flor. Guerreira abençoada, meu primeiro amor. Se estou aqui é por ti e hoje quero agradecer. Papai do céu, proteja a mamãe, ela me deixou viver. Meu primeiro amor, se estou aqui é por ti, hoje quero agradecer. Papai do céu, proteja a mamãe. Minha mãe, minha rainha, minha linda, linda flor. Guerreira abençoada, meu primeiro amor. Se estou aqui é por ti, hoje quero agradecer. Papai do céu, proteja a mamãe, ela me deixou viver. Papai do céu, proteja a mamãe, ela me deixou viver. Essas palmas para Jesus, queridos. Graças a Deus. Amém. Parabéns ao Ministério Infantil por todo esse trabalho tão bonito que vocês têm feito para que o reino cresça cada vez mais no coração de vocês. Amém? Quero pedir para vocês ficarem de pé, por gentileza. Nós recebemos nesse final de semana, tanto na quinta, teve pessoas que não vieram na quinta-feira aqui, perderam uma grande oportunidade de ser feliz, de ouvir uma mensagem encantadora. Teve algumas pessoas que não tiveram a oportunidade de estar aqui na sexta-feira, que foi um culto voltado para as mulheres, e alguns homens não estiveram com a gente. Nós tivemos 25 homens aqui no sábado. Muitos homens aqui perderam uma grande oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Domingo de manhã, hoje pela manhã, nós tivemos um grupo parecido com esse que está aqui. Tivemos uma palavra encantadora da parte de Deus através do pastor Edomar, que veio de Curitiba falar com a gente nesse final de semana. Eu louvo a Deus pela vida dele. Hoje é o dia da última fala dele aqui nessa igreja. Eu já quero agradecer a ele pelo carinho, tá, de ter vindo de Curitiba para cá para nos abençoar. Eu digo para a igreja que, dentro desse mover de dias, eu já pedi perdão a ele e vou cobrar a igreja em estar presente nas programações que é feita para vocês.
Nós vamos colocar nos grupos de pessoas que dão aula, pessoas que trabalham aqui, que vai ser obrigatoriamente você estar nos cursos, nos dias de trabalho desta igreja, pelo menos você que ministra, que você trabalhe aqui. Fora isso, a gente conversa depois, se assim você não estiver presente. Vai ser regra a partir de agora de julho. Eu espero que você esteja nessa regra, porque tudo que é feito aqui é feito para o amor da sua vida e da sua família. Já pedi 1000 desculpas ao Ildomar, que eu gostaria muito que muitos aqui ouvissem o que ele tinha que falar. Tem muitos homens aqui que tinham que ouvir o que ele falou aqui no sábado para alguns homens, né? E eu espero que nesta noite ele seja mais uma vez boca de Deus para a sua vida e que a gente saia daqui numa esperança maior ainda que nós temos. Amém? Receba o pastor Ildomar com sua salva de palma a Cristo pela vida desse homem de Deus. Aleluia. Boa noite, irmãos, pais. Tudo bem com vocês? Abra sua Bíblia. Enquanto você acha Lucas, capítulo 1, vou dar continuidade ao que eu estava falando pela manhã. Eu quero já externar minha gratidão a Deus, ao pastor Ney, Teodoro, a irmã Márcia, sua família, ao Lucas, a Evelyn. Agora eu conheci o Patrick. Vou ficar no pé dele. Gostei. É assim, irmão. Querido, eu sou muito grato a Deus por vir a esta igreja. Quantas vezes o pastor Ney me chamar e o meu pastor liberar, eu venho. Mas eu não gosto de sair da minha igreja, não gosto mesmo. Eu recebo sem demagogia e sem precisar de estar falando isso, mas eu só vou fazer um comentário. Eu recebo todos os dias em torno de 20, 30 convites. Todo dia é 10, 15, 18, 20, 25 pessoas me chamando para ministrar em vários lugares. Esses dias eu contei aqui até no sábado, esse dia um pastor ficou chateado comigo, me ligou de um país, que eu ainda não fui lá, eu falei para ele que não queria ir. Falei, pastor, só consegue levar eu e minha esposa? A dificuldade. Eu falei, então, Deus abençoe, obrigado, convida outro. Eu não caminho sozinho, só venho aqui porque todo mundo conhece a Deise, então eu me sinto em casa. Já falei, se eu morasse nesse estado, eu congregava nessa igreja. Eu sempre disso, e às vezes eu prego em até igreja aqui na região, que tem 5, 6 vezes o número mais pessoa do que essa, mas eu não me sinto acolhido. Eu digo que meu pastor no Rio de Janeiro chama-se Ney Teodoro. Eu tenho a bênção dele para pregar nesse estado, me sinto honrado perto dele. Então eu não sou um pastor que passa pela igreja e eu até brinco, né? Falo, eu não sou um arrancador de nada, eu sou um servo que serve e tem comunhão com todo mundo desta igreja, amém? Quem achou Lucas, capítulo 1, está ali? Olha, eu só tenho 6 livros, eu não vou voltar para Curitiba com 6, né? Só tenho 6, irmão. Passe lá embaixo, não precisa de brigar, não. Leve o último, tem só 6 livrinhos desse. Eu sei que vai edificar a sua vida. Lucas capítulo 1, versículo 5 a seguir. Quem veio de manhã vai entender, quem não veio pela manhã, sei que você foi almoçar com a sua mãe, já disse de manhã, Deus abençoe cada mãe aqui presente, feliz Dia das Mães. Eu não tenho medo de falar o que eu vou falar agora, porque eu falei para minha mãe, né? Eu praticamente fui abandonado com 8 anos de idade. Na semana que eu iria fazer aniversário, a minha mãe abandonou os filhos todos, por um problema e um motivo pessoal. Ela sumiu da vida de todo mundo, e eu só vim ver a minha mãe. Eu já tinha 27 anos, eu fui de fato conhecer quem era minha mãe. E o que eu fiz, pastor? Eu tenho amor e comunhão, ligo para ela todos os dias, e eu, quando fui casar, fiz questão que ela entrasse comigo na igreja, e no altar na igreja, ela falou assim, mas eu nunca fiz nada para você comprou roupa para mim, me trata bem. Eu falei, mas eu só estou fazendo o que a Bíblia diz, te honrando, para que eu viva bem nesta terra. E hoje ela falou assim para mim, assim, você que mora tão longe, me ligou e me deu um beijo virtual. Seu irmão mora no fundo do meu quintal e ainda nem sabe se eu existo.
E eu falei, a senhora é minha mãe, né? É mãe, querido, é mãe. Mãe é essa que eu vou ler agora. Olha só o que diz o texto. Eu quero continuar eu falando o que eu estava dizendo de manhã. O silêncio que revela o coração. Olha só, o silêncio revela o coração de Deus. Lucas 5, 5. Nos dias que Herodes, rei da Judéia, botou a NA, cadê? Qual é o nome dele que está lá dentro? Mateus. Você passa ali na concessionária, pega um carro e fala que eu mandei te dar. Nos dias que Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era filha de Arão e se chamava Isabel. Versículo 6. Ambos, isso aqui para mim é fantástico, eu gosto dessa versão por isso, olha só. Ambos. Não tem como ser ambos separados, não tem. Essa é uma, eu gosto dessa tradução porque eu não consigo, 1 mais 1 é 2, né? Todo mundo fala que 1 mais 1 é 2. Tá certo, 1 mais 1 é 2. Agora, 1 mais 1 consegue ser ambos? Oséias diz assim, ó, se não conseguir se alinhar, não dá para andar junto. Aí a Bíblia diz assim, ambos eram justos. Então, olha só, o cara era casado, o nome da esposa dele era qual? Isabel. Ele era tão alinhado com a mulher, que quem enxergava Zacarias via Isabel. Aí a Bíblia diz que eles, Lucas escrevendo, diz assim, ó, eles dois, incrível que pareça, imagina, parece que eu vejo o Lucas escrevendo, ele fala assim, qual é o seu nome? Eu esqueci. Gabriel, lembrei agora. É proposital que eu falei o nome dele, que você vai ler ali, Gabriel. Lucas escrevendo falou assim, cara, é incrível que pareça, os dois é um só. Tem hora que eu não sei se eu estou falando com Isabel, tem hora que eu não sei se eu estou falando com Zacarias, porque o alinhamento é perfeito. Aí, quem sabe, falou assim, mas será ele também? Olha lá, vivendo de forma irrepreensível, tem que ser ambos. Tem que ser justo. Em todo preceito e mandamento de Deus. Na verdade, o Lucas estava dizendo assim, ó, o cara é tão alinhado com a esposa, que os mandamentos de Deus é visíveis. Eu vou em casa que não vejo o mandamento de Deus. Eu fui numa casa ontem, pastor Ney, e na hora de sair, o casal falou para mim assim, ora pastor, na verdade quando um pastor, ou um diácono, ou um presbítero, ou uma irmã, que você sabe que tem uma vida com Deus, visita a sua casa, e na hora que ele for embora, se você despedir ele vai embora. Mas se você tiver um alinhamento e perceber que é Deus que está na sua casa, você fala assim, entrega o que você veio trazer. Aí você ora, é declarado as palavras, sua casa torna-se uma bênção. Olha o versículo 7, eu paro por aqui, olha o 7, ó. Olha lá. Eles não tinham filhos. Um detalhe, a vírgula na Bíblia e no grego fala muito, vírgula, porque Isabel era, aí poderia, não precisava de vírgula ali, mas colocaram aí, diz assim, e os dois já tinham idades avançadas, podem sentar. Eu vou falar rápido, porque eu vou ao ponto, e hoje a gente sai daqui 20 horas em ponto. Querido, aqui está uma família, eu não falei, eu vou trocar muitas palavras que eu falei pela manhã. Aqui está uma família muito tradicional. Aqui está um cara que ele ele trabalha e tem um chefe chamado, o chefe desse cara chama Abias. Abias é uma pessoa que ele delega funções. Ele fala assim, você, irmão, amanhã eu quero 8 pessoas aqui, e ele delega funções sobre o 8, só que, antigamente, eles jogavam-se sorte, né? Jogavam-se sorte para dividir os horários de trabalho no templo.
Só que esse cara chamado Zacarias, ele era casado há muito tempo. Há muito tempo ele era casado. Eu não consigo entender o tempo do casamento dele. Mas a Bíblia diz assim, ó, eles eram avançados de idade. Quem acha que é avançado de idade? Eu acho que é de 80 para cima, 90. Meu pai tem 94 anos, só de cama tem quase 10 anos, segue surdo, deitado na cama. Muito tempo, né? Tá lá. 94 anos, mais de 10 anos deitado na cama, avançado de idade. Então vamos quebrar o galho de Zacarias, ele tem 90 anos. Pensa, 90 anos, casado com a mesma mulher, 90 anos, tendo que conversar o mesmo assunto. Aqui dá para pregar sobre relacionamento. Eu contei para o pastor, ontem, para a pastora Márcia, quando eu viajo, às vezes eu tenho que vir no Rio de carro, acontece um monte de coisa, eu pego o carro e venho com 300, 600 quilômetros dirigindo, a Deise dorme, sabe o que eu faço? Eu falo, Deise não dorme, aí ela dá uma acordadinha assim, aí eu estou com óculos escuros, e eu estou dirigindo, aí sabe o que eu faço? Eu faço assim, ela, uai, tu está dormindo? Aí eu falo, não, eu estou só te assustando. Eu faço assim com o carro, balanço, Meu irmão, dá um susto nela que ela vem acordada até aqui, vem inteirinha. Eu estou dirigindo, começo a balançar o carro e faço assim, aí ela, vamos morrer, quer matar todo mundo? Eu falo, não, é só para alegrar o teu coração. Agora você imagina o cara casado há muitos anos, com a mesma mulher, tendo que lidar todos os dias com uma mulher que não conseguiu dar um filho a ele. Pense, mãe, pense. Porque o texto diz que ela era o quê? Estéril. Como que é viver, amar, estar, ser? Como que é ser um homem de caráter com uma mulher estéril? Esterilidade não se conversa em casa. Aí como que é? Vai numa festa de aniversário da irmã Joana, aniversário do filho da irmã Joana, vai eu e a Isabel. O que as amigas da Isabel perguntavam a ela? Agora eu vou ser um pouquinho assim, mais fora do comum. O que os amigos de Zacarias deviam falar com ele na roda de conversa? Não falavam. Se vou te mostrar no texto que ele não dava confiança. Tipo assim, aí, cara, vai sair filho? Tá pegando, não, é? Não tinha isso, querido. Sabe por que não tinha? Porque o texto diz assim, ó, e ambos eram um casal justo perante Deus. Isso daqui que me chama a atenção. Viviam uma vida irrepreensível. O que é uma vida irrepreensível? É ter um lar perfeito. O que é eu ser um chefe de casa? Eu vou mudar a mensagem hoje. Eu ser um cara casado, eu tenho minha esposa, não tenho filho, ela tem um problema, não consegue gerar, não sei qual é o problema dela, mas ela não pode ter filho. Qual é o tratamento dentro de casa? É você tratar bem a mulher com dignidade, a ponto de quem está de fora olhar assim, cara, esse casal é top. Eu não sei porque não tem filho, mas meu irmão do céu, imagina, eu imagino os amigos dele conversando, imagina se Zacarias tivesse um filho, cara, imagina, cara, ia ser o melhor piá da rua, todo mundo ia gostar do menino, mas a Bíblia diz que eles não brigavam, não reclamavam. Aí quando eu começo a olhar para a vida de Zacarias, olhar para a vida de Isabel, aí eu começo a entender os versículos seguintes. Versículo 8, você me ajuda, coloca lá. Aí a Bíblia diz assim, e aconteceu que exercendo ele o sacerdócio, diante de Deus, na ordem da sua turma. O que é exercer o sacerdote diante de Deus na ordem da sua turma? Exercer o sacerdote é esse. A minha esposa é estéril. Infelizmente, isso é Zacarias falando para mim, e o Domar, Isabel é estéril, Domar. Coitado, Zacarias. Mas e o Domar, sabe por que eu não esquento a cabeça? Sabe por que eu não me estresso com Isabel?
Porque, querido, eu exerço o sacerdócio. O que é exercer o sacerdócio? É eu cumprir com o meu papel diante de Deus. Qual é o papel do sacerdócio diante de Deus que ele tinha? Ele tinha que chegar para o chefe dele e falar assim, o senhor vai lançar sorte hoje? Vamos ver quem que vai entrar no templo para acender o incenso. Aí saiu a vez dele. Ele ia para o templo, acendia o incenso, fazia direitinho o que tinha que fazer. O povo estava orando. Quando ele saía, dava o recado para o povo de Deus, porque o sacerdócio naquela época, quem exercia, tinha que responder para o povo que Deus queria, e ele ia para a casa dele. Quando chegava em casa dele, ele sabia que tinha uma mulher estéril, ele sabia que naqueles dias, quem sabe, ela estava meio depressiva, porque viu uma amiga, quem sabe, com o neném, deu vontade de ser mãe, mas ela não podia ser mãe. E ele chegava em casa, sabe o que ele fazia? Ele alegrava o coração de Isabel. Como? Conversando, brincando, batendo papo, dizendo para ela, olha, eu entrei no templo, orei, Deus falou comigo, ainda no meu amor, não esquenta a cabeça, eu sou a sua alegria, eu sou o seu prazer. Se Deus não quis fazer nada, ele ainda é Deus. E ele começava a exercer a vida dele dentro da função do seu trabalho, na ordem do que ele era chamado para fazer. O nosso problema é que nós, quando encontramos oportunidade, a primeira pessoa que nós chutamos é o serviço de Deus. Deus não abriu, você vai arrumar um emprego, aí Deus não abre a porta, que não abre a porta. Ei, para a igreja nada, está louco, está remarrado. Não vou, Deus sabe que eu não vou. E tem gente que fala que não vai mesmo. Mas ele ia. Versículo 9 diz assim, eu gosto de explicar o texto para depois pregar. Versículo 9 diz assim, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe, vamos lá, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso, que era o serviço. 10, durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia pelo lado de fora orando. 11, eis que apareceu a Zacarias o anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Pode segurar aí. Aí ele está lá. Isso daqui já é, na outra semana, caiu a sorte dele de novo. Ele está lá no templo, queimando o incenso. A fumaça, nós cantamos, né? Que a fumaça sobe. Deixa eu abrir, eu brinco muito que foi um rapaz pregar na nossa igreja, de vez de ele falar assim, vou abrir um parênteses, aí ele falou assim, deixa eu abrir um parente. Eu falei, vai rasgar o parente dele, ó. Deixa eu abrir um parente. Eu falei, coitado da sogra, coitado do cunhado, rasgou ele. Mas sabe como é que funciona? A Bíblia diz que no céu tem 24 anciões, diga comigo, 24 anciões. Cada um trabalha 2 horas. Perdão, cada um trabalha 1 hora. Então, o 24, o ancião, ele tem que trabalhar, ele chega no posto dele, está aqui. Ele está trabalhando, a hora do turno dele, você está orando. Aí vocês estão orando, aí a fumaça da sua oração sobe. É por isso que Deus não atende a nossa oração com ouvido, Ele não ouve a nossa oração, Ele sente o cheiro da nossa oração. Aí tu está orando, Senhor, isso era Zacarias lá no templo, ele está trabalhando, queimando o incenso, dentro do coração dele, sem falar, ele gerava dentro dele, ele estava trabalhando, porque era o turno dele, que Abias mandou ele trabalhar, mas o coração dele estava assim, Senhor, eu estou trabalhando para o Senhor, fazendo as coisas na tua casa. É mais ou menos assim, a pessoa que limpa a igreja. Querido, eu limpei a igreja por mais de 10 anos. Às vezes eu limpava o banco, sabe como é que eu limpava o banco da igreja? Era dia terminava o culto, todo mundo vai para casa, era segunda-feira, eu chegava de manhã, pegava que boa não, aqui é água sanitária, pegava tudo. Eu começava a limpar o banco, falei, Senhor, quem sentar aqui, se tiver filho, Senhor, salva os filhos dela, Senhor, não deixa a tua serva só sentar nesse banco. Eu ia limpando, orando, e Senhor, abre a porta, me ajuda a pagar a faculdade da Deise, cuida do futuro dos meus filhos. Aí às vezes eu saía 4 horas depois, quebrado com as costas, que é cansativo, mas eu ia para casa, porque eu sabia que tinha um ancião na hora que eu estava no banco, dizendo assim, eu estou recebendo, eu estou sentindo o cheiro da tua oração, eu estou recebendo a tua oração, eu vou fazer com eles do jeito que você pede. Aí a Bíblia diz que o anjo rapidamente apareceu e disse assim, Zacarias, está escrito ali, ó. Ele, eu estou sozinho aqui dentro, quem é? Quem que mandou esse cara vir aqui? É o ancião, um dos 24.
que no turno dele, ele disse para Deus que a tua oração tinha cheiro suave. Aí aparece Salomão dizendo assim, que a vossa oração é recebida em maçãs de ouro. Quem já leu isso na Bíblia? Aí tem gente que fala assim, maçã de ouro, querido, se você não souber orar, a tua oração nunca será recebida, porque às vezes nós oramos e não sabemos por que oramos. É por isso que a Bíblia diz assim, vocês não sabem orar, pede ao Pai que Ele ensina você a orar. Essa noite será uma noite profética, a sua família será transformada, porque uma casa que ora é uma casa abençoada, uma casa que ora é uma casa transformada. Aí a Bíblia diz que o anjo chega e sauda ele, e ele fica abismado. Por quê? Por que ele fica? Porque ele estava orando. Por que ele sai mudo do templo? Porque ele sabe que não podia ninguém entrar ali dentro, era só ele. Aí o anjo falou assim, olha, pega, eu até de manhã falei brincando, mas o anjo voltou assim para ele, pega um papel e caneta. Olha o que o anjo fala para ele, versículo 12, olha só, olha o que o anjo falou assim, ao vê-lo Zacarias, o anjo, ficou assustado, e o temor se apoderou dele. 13, o anjo, porém, lhe disse, não tenha medo. Eu escuto, quer ver uma coisa? Tem gente que gosta de visitar a igreja dos outros, né? Não sei se eu estou sendo profeta ou estou adivinhando, não sou adivinho. Eu acho que eu estou sendo profeta. Tem gente que visita a igreja dos outros. Está aqui na Nova Vida e vai visitar a igreja do irmão João. Chega lá todo mundo. Aí ele fala assim, fala comigo, mas ele foi no culto de domingo e Deus falou, mas ele falou, Senhor, usa alguém, fala comigo. Aí vem a pessoa, entrega um recado, ele nem cai de joelho, ele nem chora. Quem já viu um profeta profetizando para outra pessoa assim? Quem já viu? Levanta a mão só se você, eu estou mentindo, não estou. Querido, 3 coisas têm que acontecer na sua vida quando Deus usar um vaso. Primeiro, você tem que ter temor. Você tem que se arrebentar. Na hora você fala, Senhor, eu sou pecador, sou pecador, sou pecador. Isaías disse que quando o Senhor apareceu para ele, falou assim, Senhor, eu tenho lábios impuros, habito no meio de um povo de impuro lábio, eu não sou digno de receber a tua palavra. É o temor. Na hora o Senhor sabe se seu coração tem temor ou não. Segundo, Deus, quando encontra com alguém, Ele tem que transformar a vida da pessoa. Não existe Deus falar comigo e minha vida continua do jeito que está. Não falou. O anjo falou, ele teve temor, porque a oração dele foi ouvida. Aí ele disse assim, olha, a oração foi ouvida. Aí ele, é Deus. Onde ele orou? No templo. Onde ele orou? Na metalúrgica. Fazer tchac nas máquinas, né? A máquina fica e está lá. É por isso que, na sua função, do seu trabalho, Deus vai lá e te visita. Você não precisa ir atrás de igreja nenhuma, de profeta. Se você é um homem de verdade, você sai de casa às 5 horas da manhã, no caminho do ônibus, você está orando pela sua esposa que ficou, orando pelos filhos que vão para a escola, declarando que o Senhor guarda a minha casa, guarda a minha entrada, guarda a minha saída, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas a minha mulher não será atingida, os meus filhos não serão atingidos. Senhor, abençoa o meu lar. Aí o ônibus entra, você está lotado, você entra, está ali apertadinho, você, Senhor, faça alguma coisa por nós, Senhor, nos ajude, prepara o futuro, abre a porta. Aí quando você chega lá na metalúrgica, é um inferno aquela metalúrgica, aquele hospital, aquela escola, onde você trabalha é um inferno, mas lá no inferno tem a luz, porque onde a luz chega, a treva tem que sair. Aí você está trabalhando, Senhor, eu trabalhando nessa máquina, abençoa a minha casa, abençoa a minha família, multiplica o meu salário, abençoa o pastor da minha igreja. Aí de repente chega o anjo do teu lado e fala assim, ainda hoje eu mudo a tua vida e mudo a tua história, porque eu sou o Gabriel que assisto diante de Deus. Querido, o Senhor não precisa de tirar você daqui para falar com você, Ele traz pessoas aqui e declara a bênção de Deus sobre a sua casa será abençoada, a sua família será abençoada, Deus visitará você essa noite. Essa noite Deus visitará a sua vida.
eu falo para vocês, eu moro do outro lado do mundo. Eu não vou. A minha esposa falou assim, você não vai na casa de irmã nenhuma pedir oração. Eu falei, querida, o meu endereço ainda está escrito no céu. Papa João 23, 440, bloco 23, apartamento 204. Se ele quiser, ele é o dono da casa, ele venha falar. A casa é dele. Aí o que eu aprendo aqui? Olha lá, o versículo 13, o anjo apareceu, ele disse, não tenha medo, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, Isabel, sua esposa. Aí ele mudou, não é mais mulher. Você viu que começamos a ler o texto, era mulher, ali o anjo muda tudo. Ele diz assim, porque Isabel não é sua mulher, não é sua mulher. Não é. Ela não é sua mulher. Vocês são casados aqui? Ela não é sua mulher. Cadê a sua? Não é sua mulher. Marido, ela não é sua mulher. Ela é a sua esposa. Querido, Deus dá mulher para o homem. A atribuição do homem é transformar a mulher em uma esposa. Aí eles não tinham muito entendimento. É por isso que a Bíblia, ela está mudando um monte de sequência. Ela até fala mulher e daqui a pouco muda. É porque teve encontro, passou pelo vale, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Aquele disse assim, olha, eu sei que a sua esposa dará à luz um filho. Aí ele, é Deus. Tipo assim, ele não sabe que a gente está orando. Ele não sabe que ela é estéril, ele não sabe. Ele não sabe que há mais de 80 anos eu digo para Isabel, Isabel, você é uma bênção. Isabel, a hora que o Senhor quiser fazer, Ele faz. Mas meu marido já tem 50 anos de casado, não tem problema. Parece que é 50 dias. Aí de repente passa mais 30 anos e ele está lá, Senhor, ajuda ela. Eu estou aqui no templo trabalhando debaixo da ordem do meu sacerdote. Ele tinha uma liderança. Ele estava submisso à liderança do chefe dele. O chefe dele falou assim, Zacarias, é daqui a 15 dias que você vai entrar no templo. Ele não murmurava, Zacarias, esse mês não dá para entrar no templo, não tem problema, Zacarias, vamos deixar para o mês que vem, tudo bem, pastor, mês que vem eu vou. Aí no dia que ele ia, pela submissão do coração dele, o céu se abriu sobre a vida dele, e o anjo veio e trouxe, dizendo assim, ela dará luz, em outras palavras, vai acontecer um milagre, porque eu sei da humildade do teu marido, eu sei da submissão do seu marido, vou fazer um milagre. Aí a Bíblia diz que ela deu a luz a um cara chamado João Batista. Mas existem algumas lições importantes que eu aprendo com Zacarias, porque o silêncio de Deus, o silêncio revela a voz de Deus. Aí eu já passei por 4, não vou repetir, depois você vê na internet. Um dos conselhos que Zacarias me daria hoje, versículo 23 e 24, você consegue colocar ali? Versículo 23 e 24, olha o que está escrito. Aconteceu o quê? Terminando os dias do seu ministério, Zacarias voltou para casa. Terminou de fazer atribuição na igreja. Por exemplo, você que vem em todos os cultos consecutivos, você vem em todos os cultos, você não falta. Tem gente que não falta culto. Você vem no culto aí voltou para casa, aí você foi no culto, voltou para casa, veio na ceia, voltou para casa, e quando chega em casa, a mesma situação, só que você não murmura. Você traz alegria para sua esposa, para o seu filho. Eles sabem que não está acontecendo nada, mas eles veem você na atribuição do serviço. Ele vê você como voluntário na igreja. Ele chega até a dizer para os amiguinhos dele, meu pai está numa prova, meu pai está na igreja. Minha mãe não consegue comprar aquela máquina de lavar, mas está orando todos os dias, já tem 5 anos que ela está orando. Aí um dia você vem num culto, no caminho de casa, o anjo aparece e fala assim, essa semana eu faço. Você não entendeu, essa semana eu faço. Aí você, mas quem está falando comigo? Quem está falando? O Senhor, sou eu, que essa semana eu faço. Aconteceu isso, passando os dias, Isabel ficou grávida e ela saiu de casa durante 5 meses dizendo, olha o que ela passou dizendo, olha lá, 25, olha só. E
Foi isto que o Senhor me fez. Ao contemplar-me para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Primeiro segredo que acaba com a nossa vergonha diante das pessoas que não nos entendem é a nossa obediência. Diga comigo, obediência. Querido, a obediência quem trabalha no mundo, no mundo corporativo, quem trabalha em grandes empresas que tem um número muito grande de pessoas, e às vezes tem pessoas até melhor que você, e você tem uma posição muito mais elevada que ela. Sabe por quê? Porque eu aprendi isso no mundo corporativo. A obediência fala mais do que qualquer diploma. O cara que é obediente no mundo corporativo, ele é uma bênção na igreja. Teria que ser o contrário, né? O cara que é obediente na igreja, ele tinha que ser uma bênção no mundo corporativo. Às vezes é diferente, porque tem gente que está na igreja e é obediente, ele é tão obediente que ele não entende o processo da obediência. Ele diz assim, não, eu só obedeço a Deus. Meu patrão, se quiser, tem que comer capim. Querido, não. O próprio provérbio diz assim, se você não consegue atender o homem que te dá o sustento, como atentará a Deus que não vê? Então é o inverso. O cara que é obediente no mundo corporativo, ele tem uma visão da vida assim, ó. Alguém fala, cara, por que você é obediência? O patrão é tão ignorante. Ele fala, meu irmão, eu estou fazendo para Deus. O meu patrão, Deus só usou ele para pagar meu salário. Aqui eu como desta mesa. Aí isso reflete na igreja. Aí você sabe que ele não ganha bem, mas quando ele chega na igreja, ele é uma bênção. Aí você fala, como é que você conseguiu comprar o carro? A obediência. É o que falariam para Zacarias, como é que conseguiu ter o filho? A obediência. Eu sei que minha esposa é estéril, ninguém pode fazer nada por ela, médico não conseguiu, mas a minha obediência ao meu turno e ao meu trabalho trouxe prosperidade de Deus para minha casa, e o meu filho está a caminho, falta pouco, ele vai chegar. Querido, eu quero declarar que a sua bênção está a caminho da tua casa, falta pouco, vai chegar, mas você precisa de entender o processo da obediência. Eu não consigo entender como uma pessoa que é obediente na igreja e no trabalho é rebelde. Eu não entendo. Aí eu falo assim, acho que quando ela sai da igreja, quem já viu na internet, uma pessoa está andando normal no centro, aqui deve ter no centro do Rio de Janeiro, aí vem aqueles palhaços atrás, acompanhando, imitando, não tem? É mais ou menos assim, a pessoa que só é obediente na igreja, quando ela sai da igreja, o diabo vai atrás dela. Oh, ele é ligeiro, né? Mas o cara que é obediente no trabalho, o cara que é obediente lá fora, dentro da igreja, reflete. Ele não precisa de falar nada. Eu canso de contar isso. Normalmente, quando é muito cedo, que os voos vêm vazios, esse dia entrei no avião, sentei, eu sempre levo em cima uns 10, 15 livros. Aí sentei no avião. Quando eu chamei a moça e falei assim, posso falar com você 3 minutos? Ela falou assim, pode, senhor. Eu falei, você conhece Jesus? A lágrima desce, irmão. Ela jamais vai imaginar que num voo alguém vai falar de Jesus, eu começo a falar, aí dou um livro para ela, e vem a outra, dá para mim também, dá para mim também, dá para mim também. Aí a do lado, dá para mim também, eu toma, Jesus, toma. Aí, às vezes quando eu peço para alguém comprar, porque você está me ajudando a pregar o evangelho. Aí minha esposa fala assim, rapaz, você consegue arrancar lágrimas às vezes em silêncio da pessoa. Eu falo, Deise, essas mulheres que estão aqui dentro, que na sua maioria é mulher, às vezes elas têm um lar virado de ponta cabeça, porque às vezes casou na hora errada, com a pessoa errada, a pessoa não entende a profissão dela, e ela está voando, está trabalhando estressada, com medo do avião cair, um monte de problema, até que tendo que atender todo mundo, mas nesse movimento, alguém precisa de parar e pregar o evangelho. Aí eu fico às vezes entendendo, eu falo, quem sabe eu sou o Gabriel, que assisto diante de Deus, e apareci aqui no alto, para dizer para ela, Deus se importa com você. Por quê? Por causa da obediência.
A obediência vai levar a sua família ao posicionamento que Deus quer colocar. Esta noite Deus quer colocar a sua família de pé, querido. Ah, pastor, nós não estamos caídos, não. Eu não estou dizendo que você está caído. Quando a Bíblia diz assim, quando o profeta entrega uma revelação, ele diz assim, ó, põe-te de pé que eu quero falar com você. Não tem ninguém caído. O de pé é uma posição que está dizendo assim, ó, eu acredito, eu vou em frente, eu vou levantar. Querido, esta noite o Senhor está dizendo para a sua casa, coloca a sua casa de pé, que Ele enviará a solução para os seus problemas. Sabe por quê? Porque Deus tem um projeto com a sua casa e ainda não foi anulado. Não foi. Ainda não foi anulado. Deus tem um projeto com a sua casa. E eu encerro aqui. Versículo Lucas 1:64. Lucas 1:64. Eu encerro aqui. Leia o livro de Lucas todo. Tem grandes receitas para bolo ali. Tem grande. Que tem uma das maiores receitas. Olha só o versículo 64. E logo a sua boca lhe abriu. E a língua, vou ler ele que é melhor. Imediatamente a boca de Zacarias se abriu. E a sua língua se soltou. Então começou a falar, o quê? Mas ele estava mudo. Anjo falou para ele assim, você vai sair daqui mudo e só vai voltar a falar quando tudo acontecer. Quando o filho nascer. Quantos meses leva uma criança para nascer? Quantos meses? 9 meses. Imagina, 9 meses mudo. 9 meses. 9 meses mudo. Ele ficou literalmente, o texto diz que ele não podia falar, 9 meses mudo. Aí, no versículo 64, ele exerce sobre a nossa vida um conselho que é primordial para nós, gratidão. Porque se eu ficar 9 meses, quando eu terminar de falar, a primeira coisa que eu falo assim, mas Deus, o que aconteceu? Amor, conta para mim o que aconteceu. Ele não. Ele não falou no nome da Isabel, não falou no nome do filho, ele louvou a Deus. Sabe o que é isso? É gratidão, querido. Gratidão é a mãe de todos os benefícios. Depois de 9 meses que ele ficou mudo, ele viu o filho nascer, ele viu tudo acontecer. Aí quando ele abriu a boca, ele falou assim, bendito seja o nome daquele que prometeu e cumpriu. Bendito seja o nome daquele que me levou para o deserto e me trouxe de volta. Bendito seja o nome daquele que me viu no trabalho, no horário certo, no dia certo, no momento certo, e disse que eu seria pai e eu fui. Bendito seja o nome daquele que veio e fez do meu filho um precursor do evangelho, e ele seria grande nesta nação. Bendito seja Deus. Querido, esta noite nós viemos aqui, sabe o que, querido? Entregar a nossa gratidão a Deus, dizer, Senhor, muito obrigado pela minha casa, pela minha família, pelos meus filhos. Senhor, eu vim aqui agradecer ao Senhor pela vida da minha mãe, pela vida do meu pai, que por eles eu estou aqui de pé dizendo que te amo. Você precisa de ser grata, irmã. Seja 1 minuto só grato essa noite. Agradeça a Deus pela movimentação dele na sua casa, porque os propósitos deles ainda estão de pé sobre a sua casa, e a sua família será vitoriosa nessa terra. Seja grato nessa noite, querido. Seja grato. Seja grato. Eu já falei muitas vezes aqui e não me canso de falar em lugar nenhum. Ninguém é amigo de cadeirante, ninguém quer ser amigo de cadeirante, ninguém quer ser amigo de cego, ninguém quer ser amigo de surdo, ninguém quer ter um amigo que não tem um braço, ninguém quer ter um amigo que não tem uma perna. É estressante ser amigo dessas pessoas. É estressante. É estressante. E às vezes eu ouço do meu amigo assim, cara, o que você vem aqui em casa? Você larga tudo, cara, para vir aqui. Eu falo, porque você não pode ir lá. Eu vim aqui. Eu falei para ele, rapaz, se você aguentasse viajar, você ia viajar comigo para ir tudinho. Ele falou assim, eu sei, Dom. Eu sei que você é as minhas pernas. Eu falo para ele, eu venho aqui porque eu gosto de você. E além disso, ele está com quase 170 quilos. Ninguém mais está conseguindo fazer nada por ele. E às vezes, é tipo assim, eu não fui porque eu estou viajando, mas cara, é feriado na cidade, todo mundo vai para a praia, eu vou lá na casa do meu amigo. E aí, como é que está ele? Rapaz, eu sabia que você ia vir. Eu falo, como é que você sabia, cara? Eu ia para a praia, ele, duvido, feriado você não sai de casa. Aí, e quando eu vou lá, como é que eu vou? Eu não como carne, mas eu vou com 1 quilo de carne.
Eu até não como algumas coisas, mas levo para ele. Aí ele fala, por que você vem aqui? Eu falo, porque eu sou Gabriel. Assisto diante de Deus e ouço o seu clamor. Querido, seja grato, seja grato, seja grato. Eu quero convidar você para ficar de pé essa noite. Agora é 20 horas e 2 minutos, mudou o turno. Tem 2 minutos que existe um ancião assistindo e ele vai receber. Ele tem 1 hora, ele tem 58 minutos para receber a nossa adoração. E nesse momento, querido, eu quero orar por você. Você que é casado, você que às vezes esquece de ser grato a Deus pela vida da sua esposa. Quer ver uma das maiores ingratidão que existe na vida? Talvez nunca ninguém falou isso para você pregando ou contou esse testemunho para você. Um dos maiores sinais de ingratidão é quando o cara olha para a esposa dele. Você é casada? Qual o seu nome? Beatriz. Qual o nome do seu esposo? Rafael. Cadê ele? Está aqui? Está lá embaixo. Usar Beatriz é um grande sinal de ingratidão. Quando um cara é casado e olha para a esposa dele e fala assim, você é burra. Você puxou a sua mãe, cuspindo no útero que gerou o amor da vida dele. Ele, além de ofender a mulher, está ofendendo a sogra. Isso é uma ingratidão. Agora, quando você olha para sua esposa, mesmo você sabendo que ela não sabe fazer lasanha, que ela queima a lasanha, a Deise, já falei para você, a Deise não é boa de cozinha, mas ela faz a comida, eu falo assim, mas que cheiro, melhor que uma churrascaria. Eu falo para ela, aí ela fala assim, você faz isso que eu não come carne. Eu falei, não, mas eu como um pedacinho pequenininho, aí corto um pedacinho pequenininho e como. Aí, na verdade, eu estou sendo grato, porque mesmo queimou e passou do ponto, ela deu o melhor dela. Aí quando o cara olha assim, eu fico pensando, o Zacarias indo no mercado com Isabel, e com quem? E com João Batista, alguém dizendo, rapaz, ainda na velhice ela gerou um filho? Não gerou um filho não. Se você ler em casa o texto, eu li aqui de manhã, o anjo falou assim, e ele será uma referência na nação. Ela, não gerei só um filho. O útero que Deus visitou gera propósito para ser movido na terra. Aí, de repente, alguém disse assim, olha, e você tratava bem a mãe de Isabel. Claro, porque o útero dela gerou o amor da minha vida. É por isso que a minha vida é abençoada, querida. Querido, sabe de uma coisa esta noite? O que você gerou nesta terra foi de propósito por Deus. O seu filho voltará para a igreja, a sua filha voltará para a igreja, a sua casa será restaurada, desde que você seja grato ao Senhor. Eu quero orar pelo seu lar essa noite. Sai do seu lugar e vem aqui, você que se sente, pastor, eu já passei por isso e estou sofrendo, vem aqui, eu quero orar por você. Ainda esta semana Deus fará pela sua casa aquilo que você gerar por propósito no altar. Há uma bênção de Deus sobre a sua família esta noite, querido. O seu filho, a sua filha, o seu casamento será uma bênção. Seu casamento será uma bênção. Quando o diácono Rogério estava falando do acampamento da juventude, me deu uma vontade de ir, sabe? Deu uma vontade, eu falei, meu Deus, eu podia estar nesse acampamento, que a gente tem 6 horas para olhar para uma jovem e perguntar para ela o que ela está fazendo com a vida dela. Eu fui no acampamento, perguntei para uma menina noiva, só um minutinho, só baixinho, por favor. Eu fui no acampamento, que isso é importante. Eu fui no acampamento pregar para a juventude, eu perguntei para uma noiva assim, quem que é noiva aqui? Só quem é noiva, aí vem só as noivas primeiro, veio. Eu perguntei, o que você está fazendo com a sua vida? O que você está fazendo? Eu não conhecia ninguém, eu falei, o que você está fazendo com a sua vida? Aí eu falei, o que você está fazendo com a sua vida, menina? E elas começaram a chorar, porque quando alguém pergunta, o que você está fazendo com a sua vida?
Você quer ficar noivo? O que você está fazendo? Aí ela começa, porque na verdade você foi gerada no útero da sua mãe por um propósito. E de repente o caminho que você está tomando no namoro, ou até mesmo no noivado, não está diante do propósito estabelecido por Deus, querido. Porque duas coisas acontecem no namoro: ou eu pego com a minha mão, ou eu espero Deus me dar. Verdade. Aí agora eu trago isso para a nossa vida e para o seu casamento. Pastor, eu casei e não era crente. Maravilha, melhor ainda. Pastor, eu casei e eu não era crente. Aí eu te pergunto, o que você quer fazer com o seu casamento? Porque uma pessoa que eu conheço, que é especialista em pegar casamento e transformar a vida toda em lua de mel, é Deus. Ele vai transformar o seu casamento, Ele vai transformar a sua vida. O que você quer fazer com Ele? Peça a Deus para transformar o seu casamento no casamento dos teus sonhos. Pede a Deus para transformar o seu matrimônio no matrimônio dos teus sonhos. E comece a sonhar com dias melhores, porque ainda existe um Deus que visita a terra e muda a nossa história e toca na nossa família. Essa noite Deus vai entrar no seu casamento, Deus vai entrar na sua família. Essa noite Ele mudará a sua história e o nome dEle será glorificado na sua casa. Deus vai mudar, querido. Você que tem uma filha ou um filho, isso daqui que eu vou falar, guarda no seu coração. Você mãe, você pai, que tem um filho ou que tem uma filha que está observando o comportamento deles, e você até já se questionou: será que ele está andando com gay? Será que ela está ouvindo conversas? Não se desespere, faça a gestão da sua casa. Esses dias um pai me procurou e falou: Idomar, eu acho que o meu filho está tendo tendência para o homossexualismo. Eu falei: então faz o seguinte, meu irmão, chama ele para orar com você. Chega em casa, brinca, distrai ele. 14 anos, eu falei: distraia a pessoa. E chama a sua esposa e de repente todo mundo na sala: vamos dobrar o joelho para orar, vamos orar, vamos ser gratos. O menino começou a entrar no movimento com o pai de oração. Sabe o que aconteceu? Ele tomou novos rumos. A vida começou a ser transformada. E ele, no período de oração, falou assim: Pai, graças a Deus que o Senhor começou a orar aqui dentro de casa, porque eu estava sendo impactado por fulano de tal. Aí acontece o que nós pregamos: as barreiras serão quebradas, os anéis serão quebrados, as correntes serão quebradas, quando nós colocamos a nossa casa em gratidão a Deus. A gratidão é a mãe dos benefícios. A gratidão é a mãe dos benefícios. Essa noite eu quero orar, querido Deus e eterno Pai. Eu quero orar por esta mulher que aqui está, por este homem. Eu quero orar, Senhor, por essa esposa, por esse esposo. Eu quero te pedir, Senhor, por esta família. Se porventura o diabo tem colocado desejo no coração de alguma criança, de algum adolescente, de algum jovem, que esta vontade do homossexualismo, em nome de Jesus nós quebramos, não aceitamos. Declaramos que sobre as famílias daqui da Nova Vida sejam estabelecidos a bênção, a graça, a misericórdia, e o sangue de Jesus Cristo nos guarda e nos purifica de todo pecado. Por isso que nós somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que Tu tem feito conosco, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E você aplauda o nome do Senhor essa noite com a sua vitória, em nome de Jesus. Aleluia. Pode sentar, abençoado, querido, em nome de Jesus. Sua casa será uma bênção. Me perdoe por causa do horário, mas a sua casa será uma bênção. A sua casa será uma bênção, meu irmão. A sua casa será uma bênção. Pode sentar por um minuto. A sua casa será uma bênção. A sua família será uma bênção. Amém? Pastor Rei, obrigado pela oportunidade. Obrigado, meu pastor. Sou grato a Deus pela vida do Idomar. Deus abençoe. Obrigado pelo carinho. Vamos ficar de pé. Vamos orar pela vida do Idomar. Pela manhã ele vai estar tomando o avião de volta para a cidade dele. Hoje é dia das mães. Ele veio para cá e deixou a esposa dele em casa, junto com os filhos, para estar nos abençoando. Isso é muito importante. Pai, obrigado pela vida do teu filho, que se dedicou esse tempo aqui conosco, Pai, para nos abençoar. Palavras ricas, palavras que têm
sido assim palavras que é um marco para as nossas vidas. Obrigado, Pai, pelo teu filho. Leva-o de volta debaixo da tua proteção. Ó Pai, leva-o ele de novo para o seio da família dele. Que ele continue sendo essa bênção de graça e um abençoador desta igreja. Eu oro em nome de Jesus. Digam todos amém. Vamos aplaudir Jesus. Eu estava assim de manhã, o Idomari falou uma coisa muito importante de manhã. Ele disse assim: eu tenho muito medo do silêncio do que de quem fala muito, não é isso? Aí esse homem, você falou que esse homem ficou mudo, não é isso? Mudo, então a gente tem medo do silêncio, né? O silêncio é uma coisa muito difícil na nossa vida. Aí eu estava lembrando, Idomar, que eu estava num consultório de urologia. E naquele dia tinha muitas pessoas que iriam fazer exame de próstata, sabe? E tinha mais ou menos lá uns 10 a 15 homens, o restante eram algumas mulheres que estavam lá. Aí, Idomar, eu sentei do lado de uma pessoa, e dentro de um consultório de urologista é muito silêncio. Não sei se quem já foi no... Quem já foi aqui? É um silêncio, já viu? É uma coisa incrível. Os homens olham para a cara do outro assim. Daí eu sentei do lado, seu Ricardo, de uma pessoa. Aí a filha dele estava aqui, não era esposa, estava aqui. Eu entendo alguma coisa de línguas de sinais. Alguma coisa, né? Eu entendo. Eu estou do lado, aquele silêncio todo, né? É como ele era surdo e mudo. Eu olhava assim, aí eu virava do lado, aí eu fazia assim. Aí o outro virava. Aí eu tomei um susto. Gente, aquele homem estava xingando todo mundo no silêncio dele. Silêncio é fora de sério, né? Eu tomava susto. Aí a filha dele olhou para minha cara assim. Aí a filha dele, ela disse assim: está dizendo, ele sabe. Aí ele faz assim. Ele murchou. Porque eu tomei um susto. Já viu quando a gente está no silêncio, quanto susto Deus toma com a gente, né? Quanto susto Deus toma com a gente. Quanto susto eu estou tomando com o silêncio de vocês hoje. O silêncio vai dizer se você vai sair daqui abençoado ou não, né? Vou sair daqui hoje para fechar a conta com a sua família. Hoje é o dia de eu fechar a conta. Mas Deus, Ele conhece o seu silêncio. Naquele dia ali, pareceu que eu era a consciência daquele homem, surdo e mudo. Eu entendi pouquíssimos palavrões que ele falou. Imagina o restante que eu não entendia. E a filha dele falava assim, parar, né? Parece que todo mundo estava escutando e ele continuava. E teve uma hora que eu tomei um susto total. Quem sabe Deus hoje está tomando um susto tão grande do que você está pensando hoje. Sabe? Quem sabe? Queridos, toma essa palavra como um caminho para a sua vida. O anjo vai te visitar, sabe por quê? Porque você pode estar sem falar, mas ele sabe o que está dentro do teu coração. Sabe? Dentro do teu coração. Uma chance igual a essa aqui, talvez você não tenha nunca mais. Amém? Levante suas mãos aos céus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. E estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se eu tiver que gritar, eu gritarei. Se eu tiver que chorar, eu chorarei. Se eu tiver que humilhar o meu espírito, assim eu farei. Zacarias disse, me dá mais uma chance. Eu quero nascer
do seu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Oh! Diga, igreja, eu quero nascer. Eu quero matar. Bem alto, igreja. Fazer. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Levante suas mãos para o alto, querido. Nós estamos terminando mais um culto de domingo, sendo grato por tudo que Deus tem feito na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Benditas são as famílias aqui presentes. Deus possa estar nos abençoando e que você possa levar essa palavra que foi ministrada aqui para a sua casa e que ela possa ser frutificada através da sua vida durante essa semana. Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais uma vez o Senhor ter feito, Senhor, coisas maravilhosas no nosso meio. Pai, que o Senhor possa nos acompanhar para a nossa casa e que essa semana seja a melhor semana das nossas vidas, Senhor. Oh, Pai, alcança os nossos filhos, alcança, Senhor, o nosso casamento, alcança, Senhor, a nossa casa, alcança, Senhor, as nossas finanças, a nossa saúde, alcança, Senhor, todas as áreas, Senhor, da nossa vida. Com teu poder, tua graça, tua misericórdia, tua prosperidade. Nós entregamos a nossa vida em tuas mãos. Amém. Que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco de uma forma rica. Aplauda o Senhor, querido! Feliz Dia das Mães. Os visitantes vão lá, ó, gente, ó. Visitantes, está lá atrás, vai ser acompanhado por pit stop. Vamos, gente! Oh! Aleluia! Onde era a tristeza,